Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de filosofia com o tema Ideologia, parte 2, na aula 17. Na aula anterior, tratamos de modo genérico o conceito de ideologia. Hoje trataremos de modo mais específico. Vamos ver alguns conceitos da seguinte maneira: conceito de marxismo e de ideologia, histórias em quadrinho e ideologia, publicidade e mídia, outros teóricos da ideologia e, por fim, ideologia e questionamento. Vamos observar algum desses itens. Primeiro, a ideologia na parte naturalização. A primeira função da ideologia é torná-la algo natural, dizer, é assim, sempre foi assim, nunca vai mudar, é desse jeito mesmo, é só aceitar. O segundo item é a universalização. O que é universalização? É tornar universal, é para todo mundo, não é só para algumas pessoas. É toda a sociedade, o mundo inteiro, a terra inteira é desse jeito, pensa desse jeito. E isso é que a ideologia faz a gente pensar. No terceiro item, é uma abstração, é um aparecer social. Como assim parecer social? As pessoas acabam fazendo coisas para se mostrar para os outros, desde o modo de se vestir, aí entra a questão da ideologia das marcas, tem que ser essa marca de tênis, tem que ser aquela, porque é o parecer social. Então, é colocar que se está calçando determinada marca ou vestindo determinadas roupas, ele vai parecer uma pessoa mais importante. Então, a ideologia leva a esse tipo de crença. Inclusive, essa ideologia faz o contrário, de quem não se veste com determinadas marcas ou de determinadas maneiras, elas não são pessoas sociáveis, aceitáveis. Seguindo, mas tem uma certa lacuna. O que é lacuna? Lacuna é um espaço, é um buraco entre uma coisa e outra. Então, se por um lado tem a universalização e a questão ali da naturalização, tem um buraco ali no meio que faz ocultar a ideologia. Porque se ela fosse detalhada, explicitar, por exemplo, na ideologia que eu exemplifiquei do tipo de roupas, se for para detalhar por que vestir essa roupa torna um sujeito mais importante, por que calçar esse tênis ou aquele torna uma pessoa mais importante. Então, se começar a questionar, a ideologia cai por terra. Então, a lacuna da ideologia é justamente isso. Não tem que ficar perguntando nada. É assim e pronto. E é também uma inversão. O que é uma inversão? É colocar as coisas tudo ao contrário. Em vez de, por exemplo, primeiro colocar que a pessoa de fato tem um status social porque ela é inteligente, porque ela se dedicou, inverte essas coisas, coloca o valor algo externo e não como algo interno da pessoa. É colocar, por exemplo, tem certas pegadinhas que se faz muito nos programas de televisão, de colocar uma pessoa muito bem vestida e uma outra pessoa com vestimenta ruim. E aí colocar qual dessas duas pessoas você acha que é honesto? E a maioria das pessoas dizer que o bem vestido é o honesto e o que está mal vestido é desonesto. Ou seja, está colocando uma inversão de valores. Em vez do valor ser a ação da pessoa interna, está colocando só como uma coisa externa. Então, a ideologia faz reforçar todas essas coisas. Vamos a um exercício.
Você relembra de ao menos um exemplo para dois dos tipos de ideologia que acabei de apresentar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e já voltamos com a resposta. Muito bem, voltando agora, vamos ver a resposta desse exercício e aí conseguir fixar melhor os conceitos que trabalhamos até agora. Você relembra de ao menos um exemplo para dois tipos de ideologia? Naturalização. Dizer que sempre existiu pobres e ricos, e isso é natural, portanto, nunca vai mudar. Não adianta tentar acabar com isso. Essa ideologia da naturalização é a primeira, a mais importante de todas, que quer mostrar que não adianta. É ricos e pobres. E pobre é pobre, rico é rico e fica nessa, não tem como mudar isso na sociedade. E daí surge
uma derivação dessa ideologia, de que, por exemplo, o trabalhador só tem que se resignar a trabalhar e acabou-se. E o grande empresário, está tudo certo ele ter muito lucro, e é assim que a sociedade funciona. Isso é natural. Deus quis assim. E pronto. E o outro exemplo é a realidade invertida. Coloca que o sucesso é resultado de competências e o insucesso da incompetência, sem levar em conta outros fatores. É uma corrida onde alguns começam bem na frente. Esse exemplo de corrida já rolou muitos vídeos por aí mostrando isso. Coloca lá um grupo de pessoas numa linha de largada e nessa linha de largada o apresentador vai colocando certos critérios. Coisas assim, quem não é negro, dê um passo à frente. Quem tem faculdade, dá mais um passo à frente. Quem é isso, dá mais um passo à frente. E aí o que acontece? Com poucas instruções que o cara vai dando, daí a pouco tem um grupo de pessoas que já está lá 10 passos lá na frente. E um bom tanto de pessoas ainda paradinho lá na linha de largada. E é quando ele fala começar a corrida. O que está acontecendo no começar a corrida? O cara já está 10 passos lá na frente. Como que ele estando 10 passos para frente, ele não vai conseguir ganhar essa corrida? A ideologia dessa realidade invertida é justamente isso. É colocar que o contrário, o cara ganha a corrida porque ele é o melhor e pronto. Ignora outros fatores sociais. E aí então vem forte a ideologia. Desde, por exemplo, é muito polêmico nas ideologias a questão das cotas raciais, cotas indígenas, cota para alunos de escola pública, dizendo que somos todos humanos, somos todos iguais e que não tinha que ter nada disso, porque não é correto isso. O correto é todo mundo igual. O ponto é essa inversão. As pessoas não estão partindo do mesmo ponto, da linha de largada. Alguns já estão muitos passos lá na frente. Nós que somos professores, vemos numa mesma sala de aula alunos que só estudam pela manhã, o pai tem capacidade de comprar muitos livros, de fazer viagens internacionais e tudo mais. E outros alunos têm que trabalhar no outro turno, trabalhar o tempo todo, mais 6, 8 horas, e nesse tempo dele estar trabalhando, olha só, como que pode dizer que é aquele aluno que pode viajar e até viagens internacionais em relação a outro aluno que tem que trabalhar o dia inteiro e o fruto do trabalho dele ainda é só para comprar o material, se sustentar e sobreviver, e dizer que os dois estão numa corrida por igual. Um consegue, está estudando, por exemplo, aprender inglês. Como é que o rapaz que está trabalhando o dia inteiro vai conseguir competir com outro que nas férias de janeiro vai para Disney, vai para Orlando e vai para um país e vai para outro, onde ele pode praticar o seu inglês lá no país de origem da língua? Então, isso tudo é ideologia. É dizer que esses dois estão em igualdade, quando na verdade não estão. Seguindo, a ideologia está presente em tudo, tudo mesmo. E nesse tudo está também as histórias em quadrinhos. Quem diria? História em quadrinho? Como assim? Para as crianças pequenas? Quer dizer que estão ideologizando as crianças? Sim, a resposta é sim. Desde histórias que parecem tão inocentes, olha lá que legal a história do Superman, história lá do Homem-Aranha, olha aquelas clássicas lá dos DuckTales, do Pato Donald e tudo mais das vidas. Será que tudo aquilo é inocente? E a resposta dos estudiosos da ciência
da filosofia e da hermenêutica de interpretar os textos coloca claramente: essas histórias em quadrinho não estão isentas de ideologia. Nelas está posto muitos detalhes que vai incutindo nas crianças desde pequenininha as coisas. Olha bem, será que você acha que quando eu digo tudo, não é tudo? É tudo mesmo. E mais, será que as propagandas de bebidas e produtos de limpeza são assim tão inocentes? Olha que bebezinho lindo esse, todo cheio de carimbos de muitas marcas. E é isso que acontece. As propagandas desde bebezinho, quando o bebê nasce, já tem toda uma ideologia. Aquela ideologia de colocar que os meninos têm que fazer o quartinho azulzinho, as meninas têm que botar o quartinho rosinha. E aí tem que colocar esse tipo de fralda, aquele tipo de fralda, tem que colocar roupa assim, tem que colocar roupa assado. Tudo isso é ideologia. E logo que a criança cresce um pouquinho e deixa de mamar no peito de sua mãe, vem então os leite em pó que tem que fazer o mamar, ou então os Tetra que tem que colocar lá para a criança mamar. Tudo isso é ideologia. E é só a criança crescer um pouquinho mais, entra a questão de começar a comer as várias marcas. Vamos olhar um pouquinho de carimbos que tem aqui? Olha lá, ó. É as marcas de roupa, é a comida, é os esportes, é colocar ela para usar celulares e computadores. Quem nunca viu bebezinhos pequenos com 6 meses, 8 meses, já com telas de celular, assistindo desenhinhos para poder se acalmar? Os celulares agora vira então uma babá eletrônica. Tudo isso está envolto em ideologia. Ideologia está em todas as partes. De tal maneira que podemos dizer uma frase muito importante: não existe neutralidade, ninguém é neutro. Todo mundo tem alguma ideologia, que é essa ideologia que o guia pela vida, é essa ideologia que o faz viver na sociedade, é os valores que ele desenvolve, é tudo isso. Então, não existe pessoa neutra. Pessoa neutra, ela está apoiando uma ou outra ideologia. Vamos ao exercício. Você lembra de alguma propaganda que lhe parece muito ideológica e que não parece nada com a sua realidade? Vamos então pensar um pouco sobre a resposta dessa pergunta. Já voltamos.
Olá, pessoal, retornando aí então para respondermos essa pergunta que espero que você tenha feito bem direitinho. Vejamos então. Você lembra de alguma propaganda que lhe parece muito ideológica e que não parece nada com a sua realidade? O clássico são as propagandas de margarina, onde frequentemente mostram uma família em uma casa grande, uma mesa farta. Afinal, quantos têm um ambiente assim? Essa foi a minha resposta. Mas em filosofia, nós podemos ter muitas respostas, não significando, é claro, que qualquer resposta vai estar certa. Mas pensa você ali numa outra propaganda que, afinal, você olha, não, mas a minha realidade não é essa. Então, tem muitas assim que mostra toda essa questão da família perfeita, o casal, o cachorro, um menino, uma menina. Será que todas as famílias são desse jeito? Então, isso é ideologia. É mostrar o que é uma família ideal, um lar ideal, e você perceber que a tua realidade não é essa. E ao perceber que não é essa, ou você começa a tomar consciência de que, de fato, a sociedade é diferente, não é igual o comercial de propaganda de margarina, ou você se frustra e fica muito infeliz, muito triste, porque você não tem uma família perfeita. Vejamos então. Outros teóricos da ideologia. Nós temos então o Antônio Gramsci. O Gramsci, ele é um seguidor do Karl Marx e pega o conceito lá de ideologia do Karl Marx, que vai falar daquela questão da ideologia negativa, onde, na visão marxista e também do Gramsci, é que a ideologia serve para a classe dominante acalmar a classe dominada. Mas o Gramsci, ele vai um pouco além. Ele consegue perceber que a classe dominada consegue sim se unir e se juntar e conseguir ter uma consciência de classe e perceber que em algum momento eles podem fazer alguma luta e tentar divulgar também a sua própria ideologia de classe e não simplesmente ficar aceitando, quietinho, calado, a ideologia dominante da burguesia. Muito bem. Temos outro. E o Habermas? Habermas também é alemão aqui. E o Habermas, o que ele faz? Ele faz algo diferente. Ele tem mais uma filosofia do discurso. Ele está mais ligado ao direito, ele está mais ligado à questão do Estado democrático de direito. E nessa questão do Estado democrático de direito, o Habermas ele separa na questão do instrumental e do comunicativo. Então, a ideologia mais instrumental, ela vem trabalhar com a parte de que semelhante ao que o Gramsci faz, de tentar normalizar as coisas. E a comunicativa? Habermas, na parte comunicativa, ele coloca que é perfeitamente possível ter uma comunicação, ter um diálogo, ter uma conversa entre as diferentes classes e tentar um acordo, tentar uma harmonia. O grande problema é que a ideologia da parte instrumental, mais semelhante ao que o Marx falava e o próprio Gramsci, é muito forte. Então, o Habermas também percebe isso, que se um meio para romper a ideologia é a comunicação, por outro lado, ele percebe que, o instrumental é muito mais forte. E daí temos o Riquier. O Riquier, ele coloca a coisa um pouco diferente. Como é que ele faz isso? Ele coloca dizendo que a sociedade é mais tecnológica. Pensa que quando Marx desenvolveu o conceito, estávamos lá ainda no século XIX, o capitalismo começando e fluindo. Já o Riquier, ele já está no século XXI, assim como o Habermas também já é século XXI. E novas coisas surgem. É aí que está surgindo a tecnologia, já tem os foguetes, já tem a bomba atômica e já está começando a ter computadores e tecnologias, coisas que
100 anos antes, quando o conceito foi desenvolvido, não existia. Portanto, a própria ideologia se renova. E é o que esse Riquier vai mostrar a diferença. Como ele faz isso? Ele coloca que a ideologia agora separa muito as pessoas que são os pensantes, é os que fazem o planejamento, é o que organiza, né, os intelectuais. E do outro grupo são pessoas que são incapacitadas de fazer isso. São só os executores, são os operários. Então, numa fábrica, a ideologia vem colocar que o dono da empresa, o gerente, é esses que têm capacidade intelectual. O cara que só está lá apertando o parafuso, fazendo, esse não tem. Tem que se resignar a simplesmente ser o executor das coisas. Outra coisa que a ideologia coloca está ligado a uma parte do consumo. Quando a gente vê o lançamento de algum novo aparelho telefônico e você ouve falar de filas dobrando o quarteirão para comprar aquele novo aparelho. Vamos então a um exercício agora. Sintetizando as ideias dos autores que acabamos de estudar, escreva um conceito central sobre cada um dos 3 autores anteriores. Aguarde então um pouquinho para vocês responderem essa pergunta. Ela é longa, presta bem atenção, pode fazer uma boa pesquisa para bem responder. Até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal. Espero que você tenha feito uma pesquisazinha, prestado atenção no trecho anterior e respondido com qualidade essa pergunta. Você observou que essa pergunta tem 3 partes. Então vamos lá de novo a pergunta e as respostas. Sintetizando as ideias dos autores que acabamos de estudar, escreva um conceito central sobre cada um dos 3 autores anteriores. O filósofo italiano Antonio Gramsci, que de 1891 e morreu em 1937, reelaborou o marxismo ao desenvolver conceitos que evitaram a orientação mecanicista daquele que percebiam a classe dominante como joguete das forças produtivas. E o Habermas? O Habermas relacionou ciência, tecnologia e ideologia para compreender como a consciência tecnocrática do mundo atual impõe-se em nome da economia e da eficiência. E o Riquier não nega ideologia, mas também não aceita separar ciência e ideologia como alternativas inconciliáveis para aceitá-las como polos relacionados dialeticamente. Muito bem. Vimos aí que cada um deles foi evoluindo o conceito de ideologia de acordo com que a própria tecnologia foi também evoluindo. Temos que lembrar que as comunicações mudaram muito. Hoje nós temos muita facilidade com o celular, com telefones, com televisão, com internet, coisas que simplesmente não existiam há 100 anos atrás. Então, de acordo com que esses novos instrumentos surgiram, também foi modificando o conceito de ideologia. Vamos mais um pouquinho. Ideologia e questionamento. Afinal, será que podemos escapar da ideologia? Será que em uma discussão podemos ser neutros? Será que podemos modernizar o conceito de ideologia? E aqui 3 interrogações, muitas e muitas perguntas. Então vamos retomar isso daí. Não é possível conseguirmos ser neutros, nós estamos sempre ligados a alguma coisa. Não conseguimos de jeito nenhum escapar da ideologia. Não, eu quero ser neutro, não, eu não sou a favor nem do rico, nem do pobre, eu não sou aqui. Não existe. Você está sempre vinculado a algum tipo de ideologia. É sempre desse jeito. E agora vejamos isso aqui, ó. Uma bela imagem onde muitas pessoas pensando, né, na nuvem ali, os pensamentos se misturando. E aí, o que lhe parece significar essa imagem? Essa imagem mostra como as ideias podem estar se misturando, como as pessoas acabam trazendo da nuvem, né? A gente fala muito agora de internet na nuvem. Então essa ideia mostrando que as ideias acabam se misturando. Nós pensamos que fazemos as coisas por nós mesmos, mas nós acabamos sempre seguindo a ideologia. Muito obrigado. Até uma próxima aula.